Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui com muita expectativa. Irmãos, Deus tem feito maravilhas, né? E sabe uma das coisas que mais me empolgam? É saber que nós temos um Pai que cuida da gente e que quer falar conosco todo dia. Lembra do maná que Deus derramava lá no deserto sobre o povo hebreu? E esse maná era diário. Se eles guardassem, se eles armazenassem para o dia seguinte, aquela comida estragava, juntava bicho. Então, era só para aquele dia. Deus estava querendo ensinar para o povo o seguinte, uma lição muito preciosa. Vocês precisam depender de mim todo dia. Não só no domingo lá na igreja, não só uma vez, 2, 3 vezes. Não, irmãos, todo dia nós precisamos depender de Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, quando Jesus ensinou os discípulos a orarem a oração do Pai Nosso, o que ele falou na oração? Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele não falou de cada semana, ele não falou de cada mês, ou seja, esse é um princípio espiritual. Deus quer falar com você diariamente, mas para isso você precisa ir para a palavra de Deus. Irmão, se a gente só orar, a gente vai ficar incompleto. Deus não vai falar como Ele gostaria. É claro que Deus se manifesta por meio da oração, mas, irmãos, é na palavra que nós podemos entender melhor os planos de Deus para nós. É ali que a gente conhece realmente ao Senhor. Então, o meu propósito aqui não é apenas orar, porque senão seria como se fosse um passarinho que só tem um lado da asa. Entendeu? Você agora vai ficar com as 2 asas para você ir muito mais longe do que você jamais imaginou. E por isso nós vamos trazer aqui sempre uma palavra abençoada, sem falar de religião, sem puxar para nenhum lado, sem manipulação. Eu quero apenas que você conheça o seu Deus, aquele que te ama, que já provou o seu amor por você ao entregar o seu filho Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Guarde isso, quando as pessoas substituíram Barrabás por Jesus para ser morto e crucificado, na verdade Barrabás era eu e você. Nós éramos aquela pessoa que fomos substituídas por Jesus na cruz. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Amém? Então, irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma palavra muito forte que vai te mostrar o que fazer quando você já não sabe o que fazer. Entendeu? Quando você já não sabe mais, você já tentou de tudo, todos os recursos. Você já ligou para um amigo, você já pediu oração, você já foi tantas vezes na igreja, você vem orando e parece que nada acontece. E você ainda sabe que precisa urgentemente de um livramento, de uma resposta. Então hoje é o seu dia. Eu sinto aqui que Deus vai falar muito forte com algumas pessoas a respeito desse livramento que Ele quer entregar para você e para a sua família. Amém? Irmãos, eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu precisava muito de uma resposta, porque eu estava para entrar na faculdade e eu não sabia qual curso eu deveria fazer. Você já teve essas experiências assim? Você não sabe se casa, se compra uma bicicleta, ou seja, você está tão perdido, né? E eu estava exatamente dessa maneira. E o pior é que os dias estavam se passando e estava para se esgotar o prazo para eu fazer a matrícula na faculdade. Sabe o que aconteceu? Foi chegando o dia, eu não sabia qual curso e foi então que eu tomei uma decisão. Depois de fazer uma oração, eu tomei uma decisão de agir de forma racional. Eu pensei, o que é que eu mais gosto? O que eu gosto de fazer? Será que eu vou me identificar mais com qual curso? E eu comecei a olhar de forma racional para as coisas e tive que tomar uma decisão. Então, eu entrei na época no curso de Publicidade e Propaganda. Hoje eu já sou formado nesse curso e também em Teologia, né? Mas eu me lembro que aquele curso foi tão importante porque Deus me ensinou uma lição. Quando a gente não sabe o que fazer, nós precisamos confiar que Deus estará conosco. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você precisa tomar uma decisão e a resposta de Deus não veio. Deus não enviou um anjo ali na sua casa para entregar uma mensagem, Deus não usou um profeta, você leu a Bíblia, não aconteceu nada, você orou e parece que o silêncio continua. Mas você tem que tomar decisões, às vezes por causa de prazos. Então nesse momento você vai agir de acordo com bom senso, tá bom? Você vai agir de acordo com as experiências que você já teve, de acordo com aquilo que você quer realmente para a sua vida.
Mas, irmãos, o que eu quero trazer aqui hoje é que, às vezes, Deus, Ele vai pedir para a gente ficar sem fazer nada. E simplesmente Ele vai querer que a gente fique só assistindo, de camarote, tudo que Ele vai fazer. É interessante, né? As coisas de Deus são dinâmicas. Tem momento em que você tem que agir. E aí, quando você vai agir, nesse caso específico, né? Esse primeiro momento que eu te falei, que é a hora que você tem que tomar uma decisão porque o prazo está se esgotando. Nesse momento, você vai falar assim: Deus, eu estou fazendo isso, eu estou tomando essa atitude, eu vou fazer o que tem que ser feito. Se o Senhor não quiser, se o Senhor ver que está fora da tua vontade, por favor, me pare. Pode me parar no meio do caminho, faça com que tudo dê errado, não deixa dar certo os meus planos, porque eu quero os teus planos, a tua vontade somente. Amém? E aí, irmãos, no caso eu fiz a faculdade, né? E me formei, e foi um tempo muito importante para mim, sabe? E eu pude entender, então, que tem casos e casos. Tem momentos, como eu disse para vocês, em que Deus vai pedir para você ficar sem fazer nada. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui hoje. E você, então, vai ter o discernimento. Você vai procurar em Deus a resposta. O que você deve fazer? Você deve agir ou ficar sem fazer nada? Por exemplo, eu me lembro quando eu conheci a Thaís, a minha esposa, eu já estava tão frustrado porque vários relacionamentos tinham passado na minha vida. Eu tive namoradas que não deram certo. E aí, quando eu conheci a Thaís, irmãos, eu só admirava ela. Eu não conhecia ela profundamente. E eu então tive que tomar uma grande decisão. Porque eu pensei, um anjo não vai vir aqui em casa me falar que ela vai ser minha esposa, certo? Então, eu preciso tomar a decisão de acreditar que Deus está comigo, que Deus vai me abençoar. E eu fiz a escolha de forma racional. Eu comecei a olhar, opa, essa menina é um bom partido, acho que tem tudo para dar certo. Ela é muito parecida comigo, ela é madura, ela sabe muitas coisas que ela já quer para sua vida, apesar dela ser 8 anos mais nova que eu. Eu percebi várias características que me interessaram, que me despertaram, entendeu? Então eu tive que tomar a decisão de conversar com ela. Eu tive que, como mineiro, né, a gente vai muito pelas beiradas. Eu tive que ter muita sabedoria para falar com ela, para conquistá-la. Então, o que eu quero dizer? Deus, Ele nos deu um cérebro para a gente pensar, Ele nos deu vontade, Ele nos deu sabedoria. Muitas das coisas Deus não vai fazer, mas tem momentos, irmãos, em que Deus, Ele simplesmente diz: meu filho, aquiete-se, não faça nada e você verá o que eu vou fazer. Aleluia! Você já teve alguma experiência assim? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E depois, no final, na oração, você vai deixar também o seu pedido de oração. Eu quero muito orar por você, pela sua família. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, que eu sinto todo dia que eu gravo aqui oração. Para mim é um prazer poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, né? Talvez você está ouvindo a oração de vários lugares. E eu quero dizer que eu já te amo em Cristo. Eu sinto um amor tão grande, sabe, por você. E muitas vezes eu sei que você está sofrendo, está chorando, está passando por lutas. E é como se Deus tocasse no meu coração sobre isso, sabe? E por isso que geralmente as mensagens que eu trago são sempre para te motivar, para te encorajar, para te fortalecer. E essa mensagem de hoje, eu espero do fundo do coração que ela toque você. Amém? Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal, ative o sininho, vai aparecer aí do lado, dá uma olhadinha, e aí você seleciona a opção todas para não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Irmãos, independente da maneira como Deus quer que a gente haja diante das situações, uma coisa eu tenho certeza, Deus não quer que a gente se desespere por nada. Guarde isso que eu estou te falando, o desespero é território do inimigo. Irmãos, pode reparar, as pessoas que ficam desesperadas, elas tomam decisões erradas, elas agem de maneira imprudente, depois se arrependem, não é assim? Elas ferem pessoas, elas tomam decisões que depois elas choram amargamente, porque elas sabem que aquilo prejudicou a vida delas. Então, é como se fosse uma pessoa que está se afogando. Se essa pessoa se desesperar e ela começar a se debater demais, o que vai acontecer? Ela vai se afogar cada vez mais e ainda vai puxar para o fundo até as pessoas que estão tentando salvar a vida dela, não é assim? Então, às vezes, essa pressa espiritual de tomar uma decisão urgente faz com que a gente tome decisões muito erradas. Então, como eu disse para você, se Deus ainda não falou e você tem que tomar uma decisão, então vai lá e toma essa decisão.
confiando em Deus, é claro, sem desobedecer a palavra do Senhor, amém? Mas você tem que fazer algo. Agora, se você pode esperar um pouco mais, então é aí que eu quero falar com você hoje. Porque tem momentos, irmãos, em que a gente querer fazer algo é como se a gente estivesse atropelando os planos de Deus para nós. E eu quero contar aqui hoje uma história de um rei chamado Josafá. Você já ouviu a história do rei Josafá? Para você entender bem o que estava acontecendo, eu quero que você imagine o que passou no coração desse homem num certo dia em que 3 exércitos muito grandes quiseram acabar com o povo dele. E a Bíblia diz que um certo dia ele recebeu a péssima notícia de que esses 3 exércitos estavam vindo com todas as forças, com toda a pressa para destruir ele e o seu povo. Como você sabe, Israel sempre teve muitos inimigos, né? Porque é o povo eleito de Deus, o diabo, né, usando esses povos, quiseram sempre destruir Israel. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Josafá, ele teve muito medo. Era porque o perigo era real mesmo, entendeu? Ele não sabia o que fazer, ele não tinha como lutar contra tanta gente. Então sabe o que ele fez? Primeiro, ele convocou todo o povo para buscar ao Senhor e ele fez uma oração muito sincera, que eu acredito que você tem que fazer essa oração frequentemente na sua vida. Sabe o que ele disse? Ó Senhor nosso Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Amém? Olha que coisa forte, irmãos. Esse homem que era o rei, ele não quis dar uma de bonzão, de sábio. Não, ele simplesmente reconheceu que ele estava perdido. E o interessante é que ele fez essa oração em público. Ele fez diante das pessoas. Ele não teve vergonha de confessar que ele não tinha saída. Nessa hora, ele estava encrencado se Deus não colocasse a mão. Se Deus não fizesse nada, já era. E sabe, irmãos, nós muitas vezes, por termos talvez um cargo de liderança, você que é pai, você que é mãe, você é o líder da casa, certo? E com isso, muitas vezes, você quer mostrar que você sabe o que fazer, que você está pronto, preparado. Mas, irmãos, reconhecer que precisa de Deus nunca é sinal de fraqueza, nunca é sinal de falta de fé. Pelo contrário, mostra que você está entregando nas mãos do único que pode resolver todas as coisas. Aleluia! Então eles estavam ali, Josafá e todo o povo de Israel. Estavam ali, as mulheres, as crianças de colo, todo mundo esperando uma resposta do céu, porque o inimigo estava vindo com muita força. E foi nessa hora que Deus ele deu uma instrução muito clara do que eles deviam fazer. Eu sei, irmãos, que Deus ele age de forma diferente, com pessoas diferentes, certo? E nesse caso aqui, lá no meio da multidão, se levantou um jovem chamado Jaziel. Esse jovem não era profeta, ele não tinha dom, ele não tinha ministério, mas o Espírito Santo veio sobre ele e ele então profetizou. Ele entregou uma palavra e ele disse algo muito profundo. Olha só o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 15. Diz assim: escutem todos vocês que vivem em Judá, em Jerusalém e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo nem desanimem por causa desse exército imenso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, se a gente fosse usar a lógica humana, esses homens aqui só tinham 2 saídas. Ou eles fugiam para as montanhas para se esconder, certo? Ou eles partiam para um ataque desesperado. Homens, mulheres, crianças, mesmo sabendo que eles iriam perder e que provavelmente todo mundo iria morrer. Mas a palavra que Deus trouxe para aquele povo, irmãos, foi uma palavra muito difícil de entender e eu vou te explicar aqui ao longo dessa mensagem, principalmente para os soldados, não fazia sentido nenhum. Vou te explicar. Se a gente continuar lendo aqui essa passagem da Bíblia, nós vamos ver que Deus ele falou o seguinte: pessoal, vocês não vão pegar em armas, simplesmente vocês não vão precisar levantar a espada, não vão precisar brigar. Olha só o que está escrito no versículo 17. Então o Senhor disse, vocês não terão de lutar, tomem suas posições, permaneçam parados e vejam o grande livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo nem desanimem. Amém? Irmãos, aqui Deus trouxe uma ordem muito clara. Ele falou, eu não quero que ninguém faça nada. Ninguém pegue em arma, não pegue em espada. Vocês não terão de lutar,
porque essa batalha pertence ao Senhor. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Deus ainda deu uma instrução. Vocês vão pegar os instrumentistas, os cantores, e vocês vão colocar na linha de frente. E aí a Bíblia conta que Josafá, ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem a Deus pela sua santidade. Esses homens estariam na frente do exército cantando. Sabe qual que era a música que eles deviam cantar? Era o seguinte: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia. Na outra versão diz, porque as suas misericórdias duram para sempre. Então, irmãos, agora eu quero que vocês imaginem essa cena aqui, ó. De um lado, os exércitos armados até os dentes. Do outro lado, um coral cantando hinos de gratidão. É interessante, né? Como é que Deus, ele confunde a nossa sabedoria, porque o soldado já estava ali preparado, mas não eram para pegarem armas. Em vez disso, era o grupo de louvor que deveria liderar todo aquele povo. E sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria que todo mundo estivesse ali vendo, assistindo e sendo testemunha de tudo que Deus iria fazer. Então, irmãos, essa mensagem eu sinto que muitas pessoas precisam guardar no coração e colocar em prática. Sabe por quê? Eu vejo que muitos de vocês estão correndo de um lado para o outro. Estão usando todo tipo de estratégia humana, entende? Você já foi em todo tipo de psicólogo, você já foi em todo tipo de médico, você já consultou o economista, esses coaches da internet, você já comprou cursos, né, para ganhar mais dinheiro, para sair das dívidas e parece que não resolveu, não é verdade? Talvez você esteja enfrentando, por exemplo, um processo na justiça. Esse processo não anda. E aí então você fica procurando contatos, pessoas influentes, achando que isso vai resolver. Ou então você está no meio de uma crise no seu casamento e aí você fica pensando, se eu conseguisse falar com fulano, com Beltrano, se eu conseguisse ligar para alguém me ajudar. Irmãos, eu sei que Deus pode usar pessoas, mas lembra do que eu falei lá no começo? Às vezes Deus pode te dar sabedoria. E essa sabedoria principalmente vai vir da Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, você vai entender a vontade do Senhor. Quanto mais você conhecer a Deus através da palavra, mais você vai saber qual decisão tomar de forma sábia. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um site em que eu já escrevi milhares de mensagens. É só você acessar aí depois na sua casa, www.pastorantonio.com.br, tá bom? Nesse site eu já escrevi mensagens para ajudar em todas as áreas: casamento, finanças, namoro, pecados. E ali, irmãos, eu respondi muitas dúvidas também. Então, é uma ótima maneira para você começar a estudar mais da palavra, entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então, irmãos, nessa história aqui do rei Josafá, a gente aprende uma lição, que às vezes ter fé não significa fazer muita coisa, fazer algo grande, barulhento. Não, às vezes ter fé é você ficar quieto, é você ficar em silêncio, aguardando a resposta, o livramento do Senhor. Aleluia! Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu já fiz isso, pastor. Eu já fiquei assim, de braços cruzados e não mudou nada. Irmãos, entenda uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre você ser passivo e você se posicionar. A pessoa passiva é a pessoa que foge dos problemas. É a pessoa que finge que ele não existe. Mas se posicionar é quando você encara o problema de frente, mas você assume uma posição de adoração, de oração, de confiança, assim como o povo ali de Josafá. Então, se posicionar é você não tentar mais dar uma mãozinha para Deus, sabe? Sabe aquele jeitinho que a gente tenta dar? Aquela mentirinha muitas vezes para facilitar as coisas, ou aquela conversa para tentar colocar alguém do nosso lado. Irmãos, isso na verdade é falta de fé, disfarçada de esforço, porque quando Deus fala que a batalha é dele, cada movimento apressado nosso, na verdade é uma forma da gente querer resolver sozinho. E é como se Deus estivesse falando para você e para mim hoje: sai da frente, meu filho, porque eu quero passar, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar. Irmãos, tem pessoas que colocam tanto a mão, querem resolver tanto as coisas, que aí Deus não faz nada. Porque enquanto nós colocarmos a mão, Deus não vai nos defender, Deus não vai nos proteger, agir em nosso favor. Amém? Você está entendendo o recado do Senhor hoje? E olha só, essa história aqui de Josafá não é a única da Bíblia que nos mostra esse mesmo princípio. Muitas vezes, não fazer nada é a melhor coisa que a gente faz.
Eu vou te dar um exemplo aqui, lá na época do Egito, quando Moisés estava liderando o povo para saírem dessa escravidão e irem em direção ao lugar que Deus mostraria. Que nós sabemos, né, é claro, que Deus acabou abrindo o mar. Mas é muito fácil, né, irmãos, a gente olhar para a Bíblia e a gente ver toda a história. Agora imagine as pessoas que estavam passando por tudo aquilo ali, né? É o mesmo caso de Jó. É muito fácil você olhar para a vida de Jó e você ver o final, que foi um final maravilhoso. Deus restituiu 2 vezes, Deus restaurou toda a vida dele, mas Jó não leu o livro de Jó, entendeu? Jó não leu o próprio livro dele, ele não sabia o que estava para acontecer. E ele teve que ter fé, ele teve que buscar a Deus, ele teve que esperar no Senhor. E a Bíblia conta que quando Moisés estava liderando o povo, eles de repente chegaram diante do Mar Vermelho. O mar estava fechado. Foi naquela hora que todo mundo começou a se desesperar e eles gritaram e clamaram: Moisés, será que foi por falta de túmulos no Egito que Deus trouxe a gente aqui para nós morrermos como escravos de Faraó? Ou seja, irmãos, eles não sabiam o que estavam falando, eles não tinham noção do Deus, do tamanho do Deus que eles estavam ali servindo. Isso porque, irmãos, foram anos e anos de escravidão, então eles precisavam ainda conhecer quem era esse Deus. E foi nesse exato momento que Moisés deu uma instrução para eles, guiado pelo Espírito Santo, é claro, mas é interessante que ele não falou para o povo lutar contra os cavaleiros de Faraó, ele não mandou o povo construir um barquinho ali, uma jangada, nada disso. Olha só o que Moisés falou para o povo, eu vou ler para você, Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Está escrito assim, ó: Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês, apenas acalmem-se. Amém? Olha que interessante, irmãos, isso aqui é muito parecido com o que Deus falou para Josafá e o seu povo. E é interessante que Moisés completou dizendo: apenas acalmem-se. E isso aqui não é falta de atitude, isso aqui é o mais alto nível de confiança quando você está debaixo de pressão. É como se você estivesse aí agora me ouvindo e você está com a respiração ofegante, você está com o coração acelerado e eu falar para você: fique calmo. O que você vai pensar? Ah, pastor, você não sabe da minha realidade. É muito fácil você falar de algo que você não está vivendo. Irmãos, eu sei, eu já passei por crises de ansiedade e, inclusive, eu escrevi um livro chamado Sem Ansiedade, sem numeral, né? E nesse livro eu conto a minha experiência, porque eu já vivi picos de ansiedade, mas eu estou aqui para te dizer que a minha ansiedade não me levou a lugar nenhum. Pelo contrário, só me deixou mais estressado, preocupado, até que eu aprendi a confiar em Deus e o Senhor me deu grandes livramentos, grandes bênçãos, por eu me manter calmo diante de uma situação tão complicada. Então, eu tô te falando tudo isso aqui para você não cair na besteira de achar que se você não fizer nada, Deus também não vai fazer. Pelo contrário, muitas vezes, quando você para de dar atenção ao medo, isso para de te atrapalhar e Deus começa a trabalhar em seu favor. Eu me lembro quando eu me converti, muitas pessoas falavam assim: Deus não trabalha em coração ansioso. Eu sei que isso não está na Bíblia, né? É só uma frase que as pessoas falam, mas faz todo sentido, porque quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue nem orar, nem acreditar, amém? Então, se você não tem um prazo determinado, tipo assim, eu tenho que dar a resposta até amanhã cedo, eu tenho que dar uma resposta até o meio-dia, se você não tem um prazo determinado, aquiete o seu coração, aleluia. Guarde essa palavra de hoje, eu tenho certeza, Deus, Ele vai trabalhar enquanto você espera nele. Se você já orou, se você já buscou a direção de Deus e Ele te deu paz para esperar, então espere. Não fique mandando mensagens por impulso, não tome aquela decisão financeira porque você está com medo, não tente forçar uma porta que Deus claramente já fechou, tá bom? Fique na sua posição de fé. Eu sei que muitas vezes isso vai parecer loucura, as pessoas à sua volta não vão entender nada, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Por isso, meu conselho para você é você orar agora comigo, depois continue orando, vai ficando aí com seu coração relaxado, descansando, e eu creio que o Senhor vai fazer uma obra linda, como já tem feito na sua vida, né? Mas Ele vai fazer coisas muito maiores do que você imagina. E nada melhor do que um dia após o outro. Você já percebeu?
Até nisso Deus trabalha na nossa vida. Tem dias que a gente dorme com a cabeça quente, preocupados, e aí a gente dorme e relaxa. Só o fato da gente estar descansado logo pela manhã já nos mostra que a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. É uma chance a mais que Deus está dando para você. Deus, irmãos, Ele sabe que todo dia não vai ser fácil. O próprio Senhor Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma, porque basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia, irmãos, tem as suas lutas, tem os abacaxi para descascar, né? Só que, irmãos, a gente pode ser feliz, podemos ser sim abençoados, vivermos em paz todo dia da nossa vida. Basta que nós aprendamos a confiar no Senhor. Amém? O tempo dele é perfeito e a forma dele agir também é perfeita e maravilhosa. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que você deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, mas também escreva aqui alguma mensagem que vai encorajar outras pessoas a querer ouvir essa palavra e a oração também. Escreva algo assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Só isso já vai ajudar a fazer com que muitas pessoas queiram ouvir a mensagem. Amém? E no final da oração, eu peço para você compartilhar. Agora no YouTube tem uma setinha apontada para a direita, embaixo do vídeo. Esse é o botão compartilhar. Você pode clicar nela, selecionar o WhatsApp e enviar para os seus amigos, tá bom? Feche os seus olhos então e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento, por essa palavra que mexeu com a nossa alma e nos trouxe de volta para aquilo que o Senhor quer de nós. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa força, a nossa alegria, a nossa fortaleza. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. É isso que diz a Tua palavra. Então, meu Pai, eu só quero te agradecer. Eu tenho muitos motivos para te dizer obrigado. Eu te amo, meu Pai, o Senhor é tudo para mim. Obrigado porque nos momentos mais difíceis a Tua palavra me confortou. Obrigado, Senhor, eu te amo, Pai. Eu quero estar na Tua presença todos os dias. E agora, meu Deus, eu intercedo por essa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei qual é o exército que cercou a vida dela hoje. Talvez seja um exército de dívidas, talvez seja um exército de doenças, ou quem sabe problemas na família que parecem que nunca chegam ao fim. Oh, meu Pai, o coração dessa pessoa está agoniado. A alma dela está cansada, Senhor. O instinto dela é querer sair correndo para tentar resolver tudo sozinha. Mas, meu Deus, eu te peço agora, traga da Tua paz, Senhor. Aquela paz que a gente não consegue explicar, mas que acalma um coração agitado. E perdoa a gente, Senhor, por tantas vezes duvidarmos e acharmos que precisamos dar um jeitinho nas coisas para que o Senhor possa trabalhar. Ó Deus, perdoa essa mania nossa, Senhor, de querer ser o centro de tudo, de querer levar o crédito por todas as vitórias. Hoje nós decidimos soltar as nossas armas, nós estamos aqui nos rendendo na Tua presença. Senhor, tem sido cada dia mais difícil, Pai, não tem sido fácil. E por isso muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente se fere e a gente acaba ferindo outras pessoas por causa do medo, por causa dessa ansiedade que rouba o nosso sono e faz a gente agir sem pensar. Oh, meu Deus, tem pessoas aqui que estão doentes, Pai. Eles estão doentes na alma, Senhor, porque a esperança foi embora. Tudo que eles esperavam e tinham de expectativa, tudo parece que escorreu pelas suas mãos. Senhor, tem pessoas aqui agora que já não tem mais prazer na vida. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Essa pessoa não consegue mais encontrar uma razão para viver, para existir. Senhor, tira essa pessoa, Pai, desse deserto terrível. Esse rapaz que só quer ficar no quarto trancado. Essa moça que agora sofre por amor, foi decepcionada, foi traída, tratada como qualquer coisa. Deus, esse mundo é tão mau, é tão cruel. Nesse mundo tem tantas aflições, Senhor. Mas Deus, não deixa a gente fraquejar, Pai, não deixa a gente fracassar, morrer nesse deserto. Oh, Senhor, são tantas as necessidades, Pai. Olha esses pedidos de oração, meu Pai. Quantas pessoas agora, Senhor, estão atribuladas porque não sabem realmente o que fazer. Mas a nossa oração nesse exato momento é a mesma oração do rei Josafá. Senhor, nós não temos força contra esse poderoso exército, mas os nossos olhos estão voltados para Ti.
Ó Deus, os nossos olhos estão voltados somente para Ti. Nós não queremos mais olhar as circunstâncias, não queremos tentar resolver do nosso jeito. Estamos agora entregando nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso futuro, tudo, Senhor. Toma o que é Teu, Senhor. Faz a Tua vontade, não queremos mais agir por conta própria. Em nome de Jesus. Ó, meu querido, minha querida, não sai ainda. Eu quero te fazer um convite agora nesse exato momento. Você que nunca fez uma oração entregando o seu coração, a sua vida para Jesus, saiba que se você não abrir o seu coração, Jesus não vai entrar. Ele respeita, ele é educado, amém? A Bíblia diz lá em Apocalipse 3, o versículo 20, o Senhor mesmo disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o próprio Jesus disse essas palavras, ou seja, Ele está batendo na porta do seu coração hoje. Ele quer te salvar. Irmãos, esse mundo é tão passageiro, fala a verdade. Esse mundo aqui, quando a gente pisca os olhos, a gente já está na fase adulta e daqui a pouco estamos na terceira idade. Então a Bíblia diz que a vida passa como uma neblina. E de repente nós já estaremos diante do Senhor. Não adie o seu compromisso com Jesus. E você que já é crente, você é cristão, mas você quer se reconciliar com Jesus, peça perdão para Ele agora. Eu vou fazer uma oração específica e você vai repetir aí na sua casa, onde você estiver, tá bom? É só você dizer essas palavras, mas faça de todo o seu coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entendo que eu não posso me salvar sozinho. Eu preciso da Tua ajuda. Jesus, eu confesso que sou pecador e eu preciso da Tua salvação. Eu não posso, Senhor, me libertar sozinho dos meus pecados, dos meus hábitos, das minhas falhas. Jesus, eu preciso de Ti mais do que tudo. Venha me salvar, Jesus. Me salva, me liberta, me cura. Eu preciso que o Senhor seja o meu Salvador e o meu libertador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar, morreu em meu lugar e agora eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, pois eu quero estar contigo, Jesus. Eu creio que Tu és o único caminho para Deus. E eu agora entrego o meu futuro e as minhas batalhas nas Tuas mãos. Amém. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que alegria, meu Pai. Eu te agradeço por este homem e esta mulher que tomaram essa decisão agora. Deus, que eles sintam agora todo o peso saindo dos seus ombros, que eles sintam a Tua paz, que o Senhor dê para eles, Pai, um dia de vitórias, um dia cheio da Tua presença e que eles possam sair daqui renovados. Aleluia. E que esta oração, meu Deus, possa alcançar milhares e milhares de lares e que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho.
A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.